Boa tarde. En todo nosso histórico, nestes mais de 30 programas, fuimos aprimorando nosso trabalho na pesquisa e nosso trabalho em quem deveriam ser entrevistados. Hoje temos a grande sorte de entrevistar a uma doutora pesquisadora, ela é Silvana Audrà Cútolo, que trabalha aqui, onde estamos neste momento, no Laboratório de Mudanças Climáticas, no Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública do Estado de São Paulo. É bióloga, pesquisadora, uma grande trajetória em suas pesquisas e os seus resultados, porque o mais importante não é aquela pesquisa do papel, é a pesquisa direta de campo, dentro dos laboratórios, em um trabalho sustentado por la capacidade e pela entrega nesse trabalho. Boa tarde, Silvana, é um prazer estar com você. Hemos visto tu currículo, hemos visto tus trabalhos de pesquisa. Levou tempo, levou tempo ler tudo isso. Mas é uma honra tê-la em nosso programa. E como estava falando de tu currículo, gostaria que para nossos telespectadores você lhe conte um pouco a história de como começa tudo isso. Bom, começou lá no início da faculdade, né? Lá eu fiz Mackenzie, Ciências Biológicas, e foi onde eu me encantei com a área de ecologia. E desde a graduação eu já me inseri na pesquisa, na área de pesquisa. É uma área que você tem que estar constantemente atualizado, lendo muito, conhecendo muito e se aperfeiçoando, né? Porque as questões estão aí para serem respondidas, muitas delas não são respondidas, né? E a gente procura realmente, eu procurei ao longo dessa carreira me capacitar, não só tecnicamente, mas de forma intelectual, né? Me capacitar para poder responder e poder agir de forma coerente, né? Na área ambiental. E essa área ela requer, talvez diferentemente do campo de um médico ou de um dentista, ela requer a constante aperfeiçoamento, porque as questões elas vão se tornando cada vez mais complexas, ainda mais no ambiente de uma metrópole como São Paulo, né? E que as questões ambientais elas estão o tempo inteiro ligadas, apesar da população não ter consciência dessa relação, né? Então as questões elas ocorrem desde o momento que você levanta da cama, né? Aquele dia chuvoso, né? Que você não entende, você começa a ter gripe, você começa a andar no metrô com muita gente, todo mundo resfriado, aquele ambiente com um ar mais fechado, tendo transmissão de vírus, né? Tendo um ambiente inadequado para você respirar melhor, né? Então, assim, a gente tem vários fatores que predispõem e que a gente precisa estar constantemente estudando. Não tem como parar isso. Sim, existem inclusive estudiosos e pesquisadores internacionais que colocam que hoje o maior problema da saúde é o ambiente. O meio ambiente é um dos maiores efeitos sobre a saúde que existe. Você trabalhou em um projeto interessante que foi um trabalho dentro da represa Guarapiranga, e você tem conhecimentos, obviamente, suficientes para dizer-nos como está a situação hídrica, a situação da água, estou falando de qualitativa e quantitativamente, na região metropolitana de São Paulo. Bem, a região metropolitana de São Paulo é uma questão muito, como eu vou falar, peculiar, porque São Paulo está inserida numa bacia hidrográfica, num platô, junto da Serra do Mar, e onde a gente tem pouca disponibilidade hídrica,
né? Então, normalmente, o que se faz aqui é captar a água de outras fontes, de outras regiões, para trazer para São Paulo, né? Falando em quantidade, olhando para a quantidade, São Paulo cada vez mais busca a água de outras bacias, de outros estados, para alimentar essa metrópole, né? É uma água que, embora seja escassa, a gente tem um grande problema de gerenciamento dessa água. Por quê? Porque temos Rio Tietê, Rio Pinheiros, outros rios no entorno das cidades, da cidade de São Paulo, em que existe o volume de água, mas essa água está totalmente poluída e contaminada. Então não tem muito o que se fazer, a não ser, por exemplo, a produção de energia com essa água, né? Em relação à qualidade da água, como já falei, né, as águas no nosso entorno, que transpassam as cidades, elas estão poluídas, né? Então, a gente precisaria, falando de São Paulo atualmente, de um projeto integrado, de um projeto de recuperação a longo prazo. Não tem como fazer essa recuperação dessa água a curto prazo, olhando para países como a Alemanha, Inglaterra, né, em que conseguiram fazer essa recuperação dos rios. Eu acho que também nós temos essas condições, porém nós temos que querer fazer isso, né, de uma forma adequada, com tecnologias, com participação popular, né? Por que a gente precisa dessa água, né, para beber, né, além das necessidades básicas para a produção de bens, né, produção de serviços, enfim, com infinidade de usos, né? E nesse planejamento e nesse trabalho que você está colocando que seria necessário fazer, obviamente seria necessária uma política pública que levasse a isso. Ou seja, sem uma política pública e a investimento sobre essa questão, não seria possível pensar. Sonhar pode ser, mas pensar para fazer é diferente. Agora, quais seriam, a teu critério, os intervenientes, as entidades, os órgãos e até a sociedade civil que deveriam incorporar-se para começar a trabalhar em uma proposta para que isso seja possível? Eu acho que atualmente nós temos meios de comunicação que eles têm sido cada vez mais utilizados de uma forma muito rápida, né, e muito efetiva para o despertar, né, para o despertar da consciência, né? Então, assim, a princípio, para a gente ter uma gestão integrada dos recursos hídricos, pensando numa metrópole, hoje se fala muito na descentralização dos sistemas, né? Então a gente precisa, dentro de cada subcomitê de bacia, por exemplo, Pirapora, Pinheiros, Billings, Guarapiranga, Cabeceira, exatamente. A gente precisaria a gente precisaria mobilizar esses subcomitês de uma forma mais trazendo a participação dessa população, não apenas da sociedade civil, mas assim colocando, empoderando essas comunidades que vivem nesses ambientes a terem instrumentos e acesso à informação e à tecnologia para modificar o que acontece, né? Hoje a realidade que é a população ela principalmente a de baixa renda, né? Ela sai do centro urbano e cada vez mais vai ocupando áreas como as áreas de proteção de manancial, né? Então a gente precisa ter um processo de reversão disso, que isso só vai acontecer com a educação, né? O processo, como diz os grandes educadores, ele acontece com a transformação dessa comunidade, né? E isso a gente tem que ter esse apoio dos subcomitês, do Comitê da Bacia do Alto Tietê, integrando tudo isso, né? Fazendo uma política, porque existem políticos, existem gestores, existem sociedade civil, organizações da sociedade civil preocupados em fazer essa mudança, né? Então, esses atores eles precisam
sentar juntos, né? E criar um plano para já, para a gente começar já, porque talvez a gente não tenha tempo para fazer essa reversão toda, né? Em termos de disponibilidade hídrica. Sim, né? sim, nós já estamos atrasados. Estamos atrasados. Há questões que você tocou que são importantes. Sobre a questão mais importante seria a questão da educação. Existe hoje uma grande crítica que não é somente do Brasil, primeiro começou na Europa, depois se alastrou aos Estados Unidos, Japão pouco, porque eles têm uma boa, por a própria religiosidade, eles são contemplativos, eles têm um cuidado especial por el ambiente, já é outra questão. É diferente das outras que eram mais conquistadoras, as religiões como o budismo, como o shintoísmo, el confucionismo, no eran religiones conquistadoras, eran otro tipo de religiones. Pero no vamos a entrar en ese tema. Mas se comenzó a discutir sobre la eficiencia y los resultados de la educación ambiental. Porque ella se elevó más para el campo lúdico de la cuestión, se elevó más para el campo del inmediatismo y no de la creación de una conciencia. Esa es la crítica que hoy existe sobre los resultados de la educación ambiental, pero los investimentos de recursos humanos y económicos en esa educación. Esta es una cuestión que no necesitamos también comenzar a cuestionar, o sea, de qué manera levamos esa educación. Muito bem. Você falou da sociedade civil organizada. La que no es organizada también es sociedad civil y você lo colocó falando sobre las comunidades. Si las comunidades necesitan ser incorporadas, que son tal vez un vehículo mucho más de resultados que las propias organizaciones. Porque es aquel que está permanentemente viviendo esa situación. La organización generalmente no está dentro de la colectividad, dentro de la comunidad, no es de ese lugar esa organización. Yo le costumo llamar a aquella organización autoconvocada, que no tiene CNPJ, no tiene enderezo, no tiene site, no tiene nada, cada uno en su casa tiene alguna cosa. ¿Você acha, Silvana, que esa sería la sociedad civil que más resultado podría traer a un trabajo sobre la recuperación, sobre la preservación de sus mananciais? Eu acredito, sim. Acredito porque existem... a gente está geralmente acostumado a ver os fracassos e não os sucessos, né, de projetos, né? Mas existem projetos muito bem sucedidos de transformação de uma comunidade. Sim. Lógico que nessa comunidade alguém ou algum grupo foi o motivador dessa transformação, né? Então tem casos, por exemplo, hoje a gente pode falar da Paraisópolis, da comunidade da Paraisópolis, que existem OCIPs lá dentro, organizações realmente trabalhando com educação da comunidade. A comunidade faz parte, né? Elas estão engajadas em áreas como saúde, né? Em áreas como educação, existe o CEL lá dentro, existe escolas, né? A gente tem, por exemplo, também na Billings, recentemente, já faz um tempo, né? Eu tive acesso eu conheci um grupo que fez todo um trabalho de manejo dos recursos e é uma comunidade que vive na beira da Billings, né? E apareceu um líder comunitário que conseguiu transformar aquela população local. Então, assim, a gente tem sucessos, a gente tem projetos que mostram que existem ferramentas e instrumentos para modificar aquela comunidade. Ela só precisa acreditar nela e fazer o uso desses instrumentos. Ok. Vamos entrar em outro tema que hoje é muito difundido, muito divulgado, muito conhecido, mas pouco assumido. Nós temos, obviamente, além das mudanças climáticas que são por fatores ambientais, nós temos, falando da metrópolis, a questão da poluição atmosférica. Son pocos los que entienden
que esta faz parte da qualidade da água. Por favor, para nosso público, você pode explicar mais ou menos como é isso? O ciclo da água depende do ar, né? Ar e água, eles estão no mesmo nível, né? Você tem o limite da água, né, a superfície, mas existe todo um ciclo que faz a captação as algas utilizam o CO2 para captação, para transformação da fotossíntese e liberação do oxigênio, né? Por isso que se fala que os oceanos são o pulmão do planeta, né? Porque eles, na verdade, eles propiciam essa oxigenação, né? Então, assim, quanto mais o ambiente estiver poluído, quanto mais monóxido, quanto mais outros gases, né? Existem trabalhos mostrando que tem toda uma modificação dessa biodiversidade no ecossistema aquático. Então a gente vai ter menos algas que vão fazer essa captação desses elementos, né, propiciando o desenvolvimento de outras, como as florações de cianobactérias, né? Que temos bastante. Né? Então assim, a gente tem uma dinâmica de troca de gases constante entre a água e o ar, né? E quem propicia isso é toda uma cadeia, toda uma cadeia de seres vivos que estão dentro desse ambiente, né? Falando em clima, lógico, né? A partir do momento que a gente tem um aumento de gases, a gente tem uma tendência a ter uma menor reposição, que é o que a gente vem observando na metrópole. A gente vem observando que durante o inverno a gente tem um maior tempo com maior seca, né? Com menos chuva, né? E no verão a gente tem aquelas enxurradas, aquelas chuvas torrenciais com enxurradas, e que esse é um tipo de processo, que tem estudos mostrando isso, que isso não alimenta o ciclo da água. Não alimenta. O ciclo, para a gente alimentar o ciclo da água, a gente precisa dessa chuva da garoa, né? Essa chuva que a gente tinha em São Paulo. São Paulo da Garoa. São Paulo da Garoa, que hoje a gente não tem mais, né? Esse ciclo mudou, né? E se ele mudou, mudou por quê? Né? Por causa dos fatores antropogênicos, por causa dos fatores antrópicos, dos impermeabilização, exatamente, aumento de transporte, aumento do gases de efeito estufa, ilha de calor, né? Ocupação de áreas de manancial, ocupação de áreas verdes, diminuição, fragmentação das florestas, né? Então tudo isso leva a essa questão do aumento da poluição do ar e diminuição da qualidade de água, né? Qual seria o caminho para, por lo menos, temos dois. Primeiro, o controle. Necessitamos controlar mais. E segundo, que outro caminho podemos ter na prática para minimizar isso, para diminuir isso? Olha, um dos projetos que atualmente a gente tem visto uma mobilidade nos ambientes urbanos, em alguns muito bem sucedidos, em que existe um projeto de recuperação de áreas na própria cidades, né? Então, a criação dos parques lineares, a criação de mais parques, mais áreas verdes, né? Uso de tecnologias verdes, que hoje se fala muito, né? Sim. Parede verde, telhado verde, recuperação de água de chuva, coleta de água de chuva. Então a gente tem elementos hoje que a gente não considerava antes, né? Como uma fonte alternativa, por exemplo, né? O reuso de água. O reuso de água hoje em dia ele não tem mais como estar à parte, não tem como ele não estar mais integrado, por exemplo, numa construção de um shopping. Né? Se a gente está falando de um shopping, ele tem que ter o reuso tem que estar fazendo uma parte disso, tem que estar fazendo parte do planejamento da obra, né? Já tem que estar ali dentro, já tem que ser uma obrigação. Do alvará da obra. Exatamente. Não tem alvará se não tem na recuperação. Exatamente. E isso vale para outras coisas, tipo reciclagem de lixo, de resíduos sólidos, né? O shopping tem que fazer reciclagem, né? Tem que ter todo um programa ambientalmente sustentável. Agora, sobre o reuso de água, nós temos
la industria geralmente está más adiantada, parece, en la cuestión del reuso, que más por un factor económico que por un factor ambiental. Hoy ya las empresas también están viendo la cuestión ambiental más seriamente, etc., pero comenzó siendo más un factor económico. ¿Cómo estaría isso colocado? Você falou de los shoppings, eu falei del alvará, de estar incluído dentro de um projeto, etc. Mas também poderia ser nos prédios públicos. Claro, lógico, né? Ou teriam que começar por esse exemplo. Começa aí a criação de uma política, de uma lei, né? Cobrando que sejam implantados o reuso de forma controlada, né? O reuso planejado, com controle dentro dos prédios públicos, da construção de prédios públicos, né? Como museus também, claro, né? Escolas, os CELs, né? Todas as escolas públicas aí, né? Tem que se pensar numa forma de trazer o reuso como uma forma de minimização do uso da água, mas num programa de uso racional da água. Você falou da indústria, né? Um dos tripés da sustentabilidade é a economia. Se a indústria está usando o reuso como de forma econômica, está tudo certo, né? Claro que está certo. Né? Ela está fazendo ela tem uma competitividade maior. Ela tem uma competitividade maior, né? Sem dúvida alguma. Né? Então ela já tá contemplando um dos tripés que é tudo bem que na forma econômica, de forma a gastar menos água, mas ela já está fazendo alguma coisa, né? Então, assim, dentro pensando na esfera pública, existem formas de você, hoje em dia, também diminuir o uso da água, como por exemplo, captação de água de chuva, né? Um sistema de recuperação dessa qualidade dessa água de chuva para paisagismo, limpeza de piso, enfim, né? Existem várias formas de se atender se contemplar a questão do manejo das águas e da gestão dos recursos hídricos. Agora, vamos a falar de casa, de uma casa, de uma pessoa, de uma família. Eles como poderiam colaborar nesse princípio que é de reuso ou na reutilização, né? Como poderia ser isso? Você poderia fazer isso numa casa? Sem dúvida, né? Por exemplo, uma dona de casa, ela vai lavar roupa, né? Ela vai lavar a roupa na máquina dela. Então, geralmente, a gente propõe dentro de... Até já teve alguns programas sobre isso, né? Tanto na Globo como na TV Cultura. Várias redes elas apresentam, né? Alguns programas. Então, por exemplo, na lavagem de roupa, né? Geralmente se descarta a primeira lavagem, a segunda, por exemplo, você já poderia fazer uma economia, a dona poderia estar armazenando essa água para usar para lavagem de piso, uso no carro, que usa muito. Exatamente, uso no carro. Tem sistemas hoje, não aqui no Brasil, não sei se no Brasil essa tecnologia existe, mas já existem tecnologias acoplando, né, a máquina de lavar já no vaso sanitário e em outros sistemas da casa, né? Então você acoplar a tubulação para ser reutilizada em outras áreas da casa. Sim, adultos específicos para o reuso. E também o controle no banho, né? É o famoso controle do banho. Ao invés da pessoa ficar 10, 15 minutos, fica 5. No inverno mais. No inverno mais. É um agasalho, o chuveiro quente. Não, é verdade. Não, mas, por exemplo, mesmo prédio ou uma casa, tem como fazer captação de água de chuva também. Né? Captação de chuva, ela veio para ficar. Né? Ela não tem mais como... Ela não ser... ela já é uma alternativa, mas ela já é uma alternativa sendo utilizada por muitos. É que a gente não tem esse histórico. Né? Mas existem indústrias já usando. Já existem... o comércio também já usa água de chuva, né? Para minimizar o gasto com... né? Na conta, né? Para diminuir
a conta no final do mês, né? Então já existem pessoas ligadas com essa temática. Sim, né? sim. Agora, uma coisa interessante, que você colocou tudo isto, né? Que seriam aquelas possibilidades da poupança de água, por el reuso doméstico de prédios, etc. E tínhamos falado também que existe toda uma cadeia de tudo isso. Seriam os shoppings, os edifícios públicos, as escolas, os seus, etc. Muito bem. Com isto nós teríamos que ganhos? Não seria ganho só da economia de água, não teríamos outros ganhos além disso? Indiretamente e diretamente, né? Diretamente seria uma população mais consciente do que usa, né? Dos produtos. Quais são os produtos que usam mais água? Você vai no supermercado, né? Qual é aquele produto que na sua produção usou mais água e outro que usou menos, né? Qual o custo disso? Uma etiqueta. Uma etiqueta, um rótulo. Né? Como acontece com os equipamentos, artefactos eletrônicos. Exatamente, que vem o selinho. Isso poderia ser. Poderia ser, lógico, poderia ser, né? Diretamente a população tendo consciência daquilo que usa no seu dia a dia, né? Indiretamente melhorando todas as condições do entorno, que faz parte da vida dela e ela não percebe que faz parte da vida dela, né? Então, por exemplo, a gente falou aqui da comunidade, por exemplo, do Paraisópolis, ou de qualquer outra, né? Ela percebe quando vai ter uma enchente? Ela tem esse conhecimento de que a casa dela pode desabar por um problema de infiltração de água, por um problema de enchente, enfim, né? Então, eu acho que você levando esse conhecimento para a população, ela naturalmente já vai usar isso em benefício dela, né? E melhorar o seu entorno ao redor. Então, assim, eu acho que os ganhos são para todos os lados, né? E na questão sanitária, teríamos também um benefício? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Se a população de uma cidade, se a população de uma comunidade, ela recebe de alguma forma uma informação e que ela começa já a fazer uso dessa informação, ela naturalmente também vai cuidar do saneamento tanto dentro da casa como no entorno, né? Hoje, por exemplo, a gente tem os prédios têm uma lei nova, né? Ela é recente, de ter que cuidar do entorno da rua, das calçadas, né? A calçada ela faz parte do prédio, faz parte do comércio, né? Então ele tem que manter aquela via adequada para o uso como uma calçada, né? Limpa, com manutenção, sem buraco, enfim, né? Transitável. Tem transitável. Segura, né? Isso faz parte do saneamento, né? É um controle sanitário, né? Você manter o ambiente limpo. Com menor risco de atração de vetores, ratos, baratas e outros mais, né? Sobre isso, em tua área, obviamente, conhece essa questão. Existen os riscos por la contaminação da água. Como estamos nisso, nossa região metropolitana? Não estou falando somente do água que sai por la torneira, sabemos que ela está suficientemente adequada ao consumo humano, mas não é o único lugar onde as pessoas têm contato com a água. Como seria isso? O grande problema que a gente tem em São Paulo, e não só São Paulo, né, as cidades no Brasil, na América Latina, né, é o problema da contaminação por carga difusa, né, são as fontes não pontuais. Então, por exemplo, você tem pequenas indústrias, pequenos comércios, pequenas restaurantes que não tem isso eu falo assim em termos, não estou falando do centro da do centro urbano, né? Mas a gente tem no entorno dos mananciais, principalmente, né? Dos rios, a gente tem pequenas empresas de galvanoplastia, por exemplo, né? Que não estão preocupados em aquele chorume
aquela água ela é drenada para o manancial de alguma forma. Né? De alguma forma, ela entra num rio, num afluente, né, que pode estar contaminando um outro. Né? Isso acontece muito no Rio Pinheiros e no Rio Tietê. Né? Na calada da noite, a gente sabe que tem pequenas indústrias que abrem e no dia seguinte o rio está vermelho. Né? Já foi mostrado várias vezes, né? Problemas do gênero. Né? Então, assim, o grande problema são as fontes não pontuais. Né? Porque, por exemplo, uma empresa de saneamento, ela tem condição de tratar aquilo que ela consegue coletar e levar até a estação. Né? Mas o que está fora, permeia e ela não consegue dar conta daquilo. Né? Então o rio acaba sendo contaminado por essas fontes que é difícil ter um controle. Né? Bom, agora vamos entrar na questão que é muito importante que conheçam nossos telespectadores. Como estão as pesquisas dentro de tua área nessas questões? Bom, falando dentro aqui do grupo que a gente trabalha, né, a gente tem focado muito na questão da região metropolitana, na questão dos serviços ecossistêmicos, né, o quanto os serviços ambientais no entorno da cidade, ela alimenta. Então, por exemplo, a gente tem as áreas de proteção de manancial, que elas não só alimentam com água, mas elas alimentam toda a metrópole com essa reserva, né? Reserva de mata, essa reserva de área verde, que ainda ela tem o seu serviço, né? Ela ainda consegue, pelo menos nesse ambiente, dar conta um pouco do controle, do equilíbrio entre a qualidade do ar, né? As condições do dia a dia, de temperatura da cidade, do clima da cidade, né? E o controle em relação à qualidade das águas, né? Outras pesquisas mostram, por exemplo, a questão de quanto a população ainda é vulnerável e exposta aos grandes riscos. Então, por exemplo, a gente tem questões dos produtos orgânicos persistentes, né? Apesar de serem banidos, né? Eles ainda existem no nosso ambiente, né? A questão dos hormônios nas águas, né? Que se fala hoje muito, hormônios antibióticos, né? Eu falo isso em minhas aulas, que eu tomo, a vezes tomo, por la torneira tomo anticoncepcional feminino. Mas então, essa é uma questão que realmente a gente precisa ter um controle e um monitoramento, né? Então, as pesquisas hoje em dia, pelo menos aqui do grupo, elas procuram realmente avaliar o que está acontecendo, né? O que a gente está tendo agora, né? O que está realmente acontecendo que pode colocar em risco toda essa população, toda a população de um ambiente ou de toda a metrópole, né? A questão da água, por exemplo, disponibilidade hídrica, né? Ela é uma questão que é crítica. A gente realmente, se a gente for observar criticamente, a gente está num colapso. Estamos num colapso, porque São Paulo não tem de onde tirar água. Então, os outros estados estado de Minas começar a brigar pela água que ele nos oferece, né? A gente realmente... Piracicaba, mais perto. Piracicaba é um exemplo, né? São áreas são cidades que estão crescendo, se expandindo e que querem ter os recursos, né? Então aqui a gente tem o grupo que a gente que é basicamente formado pelo Núcleo de Apoio a Mudanças Climáticas, né? Que a gente tem o Tércio Ambrise do IAG como coordenador, né? A gente aqui tem procurado avaliar vulnerabilidade, risco, exposição ao risco, né? Adaptação e resiliência da população, das comunidades, no enfrentamento das questões voltadas ao clima, que a gente tem aqui em São Paulo a questão dos recursos hídricos bem diretamente relacionados, né? Pouca água, muita demanda, não temos mais de onde tirar água, vivemos momentos de períodos prolongados de seca, depois períodos prolongados de chuvas intensas, né? Então a gente tem todo um ciclo aí
sendo alterado ou por fatores antropogênicos ou por fatores realmente ligados a tal das mudanças climáticas, né? Com certeza a gente aqui tem procurado avaliar com muita minúcia, né? Com muita crítica, porque o ambiente ele já está totalmente alterado. Então, para a gente saber que estamos numa era em que a mudança climática é por um fenômeno que leva anos para se observar, né? Os efeitos já são claramente exatamente, né? Então a gente consegue observar do lado antrópico, né? Quais são as questões onde que a gente está realmente aí sofrendo os impactos, né? E se projetamos, a coisa piora mais, o quadro mais preto. Como será que já se está falando que não serão 1 grau, senão serão 2 graus? 2 graus é um grande problema, porque a gente tem uma... problema. E a salinização que vamos a ter, inclusive de muitas regiões. Exatamente. Ou seja, epidemia de dengue, fatores de risco eles tremendo. Adoram temperaturas de 28 a 30 graus, 35 graus, eles gostam dessa temperatura. Para eles as regiões frias já se estão tropicalizando. Exatamente. Então, essa questão, dentro da pesquisa e dentro desse compêndio de questões que vocês estão vendo, como elas são assim, abraçadas, falando abraçada, que é uma palavra muito mais delicada para dizer, no investimento público. O investimento público nessa área, porque você está em uma universidade que é pública, e é do estado de São Paulo. Esse investimento público está ao par de lo que se precisa ou nós necessitaríamos outra fonte de recursos? Não estou falando que tenha que aumentá-la, buscar outra fonte de recursos. Porque agora se podem abrir novas alternativas com os royalties do petróleo, que vão a ser extraordinários, 75% de los royalties de petróleo. E quando o pré-sal comece a dar mais, bom, isso será extraordinário. Então, como está hoje, que se precisaria de mais e onde se poderia começar a trabalhar para que essa parte que vai para a educação possa servir também para a pesquisa e para a remediação desses problemas? É uma pergunta difícil, porque nem políticos la sabem responder. Mas eu estou vendo se se pode responder cientificamente. Não, na verdade, assim, há possibilidade do uso de outras fontes, sim, né? A gente tem diversos programas, né? Se falar dos programas que tem das Nações Unidas, PNUMA, PNUD, né? FAO, OMS, Organização Mundial da Saúde, se tem esses programas dessas grandes lideranças no mundo e o apoio dessas lideranças para se transformar. Existe isso, né? É uma realidade e é uma necessidade, né? Porque onde existe, pode observar, os países tropicais, principalmente os países tropicais, não estou falando só do Brasil, estou falando de toda uma linha. Sim, que é onde a gente tem o maior índice de pobreza atrelado com maior contaminação e poluição e a maior degradação dos seus sistemas, né? Então, a partir do momento... Crescimento demográfico maior também. Então, a partir do momento que a gente está mostrando, olha, gente, a gente aqui com esse estudo estamos mostrando que a cidade de São Paulo, ela não tem mais... Ela pode continuar crescendo, ela pode, mas ela vai diminuir a sua mata, ela vai diminuir seus serviços ecossistêmicos. Portanto, essa cidade ela vai correr o risco de extinção a longo prazo, porque se a gente não tem mais da onde tirar a água, da onde tirar o ar que se respira, né? Da onde tirar materiais que a gente usa, que a gente não dá a mínima importância, né? No dia a dia. Claro, né? É um recurso material, natural. Qualquer material é um recurso natural. Então, a gente está fadado a insucesso, a essa comunidade, essa sociedade ir para o seu limite, né?
E o limite é que eu acho que é aí que vai... que a gente vai viver realmente um problema sério de manifestações, né? Porque quem tem mais poder vai conseguir, quem não tem mais vai continuar sofrendo as iniquidades, enfim, né? Agora, existem fontes, sim, né? Existem apoios de organizações de sociedade civil para transformar isso, né? Existem políticas que podem ser construídas, políticas públicas para serem construídas para capacitação, para melhoria do enfrentamento dos problemas que a gente vê, como, por exemplo, a gente viu no Rio de Janeiro a catástrofe das enchentes, das chuvas em Petrópolis e Teresópolis. Né? Como trabalhar essa comunidade para ela sofrer menos um episódio desse? Né? Ela vai sofrer, mas como podemos fazer com que haja menos risco, né? Sim, minimizar os riscos, né? É o mínimo que você necessita. Que recursos a gente tem disponível para a gente capacitar essa população, né? Ou pelo menos uma parte dessa população, né? Criar medidas, criar formas de trazer recursos que não é o financeiro. Nem sempre o financeiro está atrelado à melhoria da comunidade, né? Né? A educação está ligada à melhoria da comunidade, né? Mas porque ela quer, porque ela necessita. Ela só transforma porque ela necessita. Né? Ou seja, a necessidade está criada. O que se necessita é ter, formal e informal, ou não formal, um sistema que faça que essa população, essa comunidade, se incorpore a seu benefício para enfrentar o futuro. Exatamente. Seria isso a conclusão? Isso, exatamente. Perfeito. Doutora Silvana, nosso tempo já se está esgotando. Gostaria de conclusão para nosso público sobre as recomendações que nosso público poderia ter para melhorar essa condição, para evitar esses riscos e colaborar, obviamente, com todo o que possa fazer em uma sustentabilidade familiar. Na verdade, assim, a princípio, o que me vem muito à mente é que todos nós sabemos o que temos que fazer, né? Uma dona de casa, ela sabe que ela precisa colocar menos ingrediente em algum alimento que ela está preparando, porque senão vai ficar mais salgado, vai ficar mais apimentado. Então, uma dona de casa, por exemplo, ela sabe muito bem o que ela deve fazer para cuidar dos seus filhos, né? Para deixar a casa de uma forma adequada, para se viver harmonicamente, né? Para se viver de forma sustentável, né? Ela que está ali no dia a dia sabendo onde pode gastar, onde não pode gastar, né? De uma forma mais assim, olhando o coletivo, né? Mais do que nunca, a gente tem essas redes sociais que são uma forma, uma ferramenta imediata de comunicação e que elas podem facilitar essa transformação local, né? Essa transformação local ela é imediata, ela é necessária agora, né? Não tem como esperar para daqui a 20 anos e a montoeira de lixo, de resíduo sólido, aumento do consumo de água, excesso de lixo na rua, de bicho, excesso de consumo. Então, assim, a gente tem vários canais aí para poder ajudar aí essa aumento de consciência. Muito bem, doutora Silvana. Eu agradeço muito esta extraordinária entrevista. Estamos à disposição e achamos que estamos por um caminho certo. Seria transformar. Necessitamos transformar e se nós não fazemos isso, haverão obrigações muito duras para se fazer. Ou seja, sempre eu comento em minhas palestras o seguinte: o que nós estamos deixando hoje de lado, ninguém lo resolverá. E como dizia o próprio Maquiavel, quando a inteligência não resolve, o caos
esse que vai resolver. Então esperemos que isso não chegue. Muito obrigado, então, doutora. De nada. Sempre estaremos com Conexão Ambiental, oferecendo o melhor da informação, da divulgação e da educação, porque estamos educando também. Sempre na sexta-feira, 16 horas, 30 minutos, por este canal. Muito obrigado, um bom fim de semana a todos e até a próxima.